Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, eu te agradeço por esse tempo, por essa noite com os meus irmãos em Cristo, noite em que nós te adoramos, levantamos nossos clamores a Ti, apresentamos nossas petições, nossas orações, e agora nós estamos aqui para aprender do Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha falar através de mim, que não seja nada de mim, que seja tudo do Teu Espírito, porque se for fora disso, então não vai valer de nada. Que o Senhor venha ali de encontro com a necessidade de cada um aqui e venha ajudar-nos a entender e a colocar em prática a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então, acredito que todo mundo aqui sabe que a gente está na jornada de 60 dias para ler o Novo Testamento, certo? Sim. Está sendo uma jornada bem legal. Quem nunca leu nada em uma semana já leu o capítulo inteiro de Mateus. Livro. Né? Oh, meu Deus do céu, meu Deus, livro, isso mesmo, capítulo 28 a gente leu, na verdade, todos os 28. Então, eu estava me perguntando, né, quando meus pais falaram para eu pregar, eles me avisaram assim, ontem. Então, foi sexta, 2 dias atrás. Mas eu tava meio nervosa assim, porque eu não sabia o que falar, porque, 28 capítulos são bastante coisa, né? E daí você fica pensando, o que vai falar sobre isso? E eu tava orando, e eu peguei a Bíblia e comecei a folhear, né? E a pedir misericórdia, falar, Senhor, tem misericórdia na minha vida, porque eles já me chamaram e tal, não tem como voltar atrás. Daí eu comecei a pensar o que Deus quer produzir na gente nessa jornada que a gente entrou. O que será que Deus quer de você nesses 60 dias? O que será que Ele quer que você produza? Quais frutos será que Ele quer que você dê? E o que Ele quer que você aprenda e coloque em prática nesses 60 dias? Porque ler a Bíblia não é só ler a Bíblia, na verdade. A Bíblia não é igual a qualquer outro livro que a gente pega da biblioteca e legal, conhecimento, maneiro, né? Não é sobre isso. A Bíblia é sobre nos ensinar, nos ajudar a ter ações, a fazer coisas, a mudar nosso caráter, a moldar a gente de acordo com Jesus. Então existem coisas que Deus quer gerar dentro de nós quando a gente lê a palavra de Deus. Existem coisas que Ele quer nos ensinar e que Ele quer que a gente coloque em prática. E eu comecei a orar e a pensar o que poderia ser isso. Então eu peguei o livro de Mateus e eu comecei a perguntar, o que será que eu tenho aprendido com isso, né? O que será que eu tenho visto que Deus quer mudar no meu caráter acerca dessa palavra? Porque tem uma coisa que eu aprendi, que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que fazer 2 perguntas, certo? A primeira delas é o que essa passagem, o que esse capítulo me ensina sobre Deus? Porque, acima de tudo, a gente lê a palavra para conhecer a Deus. E a segunda coisa é o que essa passagem me repreende, me ensina ou me anima, o que ela está querendo dizer para mim como pessoa. Porque a Bíblia ela tem vários contextos, né? A gente vê, ela tem um contexto histórico, um contexto cultural totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Tem coisas lá que às vezes a gente lê, se a gente lê a Bíblia assim, muito rápido, só por ler, a gente não entende nada, e isso é verdade, porque existe todo um contexto cultural, histórico por trás de cada palavra que Jesus dizia, coisas que Ele dizia antes não fazia sentido pra gente aqui agora, a gente interpretava de uma outra maneira, mas Ele quis dizer outra coisa para aquele povo. Então existem várias formas de você olhar esse texto, mas existem coisas que Deus vai falar especialmente com você, ao seu espírito, coisas que você precisa aprender, que você precisa colocar em prática e que você precisa talvez melhorar, começar a fazer, parar de fazer, né? Então eu comecei a folhear e eu pensei, poxa, eu vou pegar 28 motivos, porque a gente leu 28 capítulos. Mas eu achei, a gente não pode ficar até meia-noite, não me deram essa permissão. Então eu falei, vou ver aí, vou tentar ver. Porque tem muito, gente, não tem só 18, que foi, eu peguei 18 pontos, mas não vai ser tão demorado, vai ser rapidinho. Mas não tem só 18, não tem só 28, tem muito mais coisas que o livro de Mateus ensina pra gente. É muito rico esse livro, e o Novo Testamento inteiro, no geral. Mas então eu fui lendo e Deus me colocou no meu coração alguns pontos, algumas coisas que eu creio que Ele queira frutificar no nosso coração. Eu creio que Ele quis ensinar pra gente essa semana. E se você ainda não começou essa jornada, não perca tempo, comece agora. Quer dizer, quando você sair daqui, não adianta ler a Bíblia agora.
Agora você tem que estar prestando atenção no culto. Mas dá para você começar, porque você está um pouco atrasado, a ler 6 capítulos por dia até alcançar, né? Começa já Marcos, depois lê Mateus, depois que acabar tudo, é verdade, dá para fazer isso também. Então, não acho que você está muito atrás, que não dá tempo sim, é só você chamar. O bispo tem um grupo com os homens, a bispo tem um grupo com as mulheres, e está sendo muito bem, gente, de verdade, de verdade. O pessoal estava até chegando na bispo falando, nossa, bispo, estou amando isso. E porque é uma coisa que a gente está fazendo juntos, então acaba sendo muito mais especial, né? Então, não perca tempo, faça com a gente, tá? Mas, folheando aqui o livro de Mateus, e pedindo em oração para o Senhor me dar esses pontos, a primeira coisa que ele mostrou foi Mateus 3, sobre arrependimento. Quem leu sabe que esse capítulo vai falar sobre João Batista, de que a pregação dele era: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, ou é chegado o reino dos céus. E quando ele pregava, falava para o pessoal se arrepender, e quando eles confessavam seus pecados, ele os batizava. Por isso ele é chamado de João Batista, porque ele começou a batizar as pessoas, por imersão. E a Bíblia fala que muitos fariseus e saduceus, eles estavam lá no meio deles, e eles fingiam. Eu não sei nem porquê, a Bíblia não me explica porquê, mas eles estavam no meio daquelas pessoas, eles se misturavam entre os judeus e todos aqueles que acreditavam na pregação de João Batista, se arrependiam e eram batizados, eles se misturavam para fingir. Literalmente, só por esse motivo, para fingir, né? Por aparência, porque eles gostavam disso. A gente que leu sabe que eles gostavam de fingir algumas coisas. Então, e João Batista, quando ele viu isso, ele repreendeu essas pessoas. Ele falou assim, tá? No capítulo 3, a partir do versículo 7. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Então, lá no versículo 10 fala que toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, o que essa passagem está querendo dizer pra gente? Ela está querendo dizer que arrependimento não é só algo que a gente mostra para as pessoas, não é só algo que a gente sente, mas é algo que produz frutos verdadeiros. Não é uma aparência falsa, uma máscara que a gente usa, mas é um fruto que não dá para esconder. As pessoas vão enxergar isso em você, com certeza, né? As pessoas vão ver isso. Mas é muito além disso, é uma coisa que começa no seu coração. Assim como uma árvore, quando ela dá fruto, ela não consegue esconder o que ela tem, se ela é maçã, se ela é laranja e etc. Quando você produz frutos, você não consegue esconder quem você é. Você não consegue esconder se você é uma árvore boa ou se você é uma árvore ruim. É o que a gente tem aprendido nesse livro de Mateus. Se você é uma árvore boa, você vai dar bons frutos. E esse fruto, eu acredito que o principal de todos, principalmente na vida cristã, é o arrependimento. A vida cristã, ela é regada por constante arrependimento. Ninguém vai te conhecer por ser um cristão e achar que você é cristão porque você é perfeito. Só aquelas pessoas que te vêm pregando apenas, né? Aqueles que andam com você, que moram com você, que são próximos a você, vão ver seus erros, com certeza. Mas isso não faz eles acharem que você não é cristão. Na verdade, quando a gente mostra que nós erramos, nós mostramos que precisamos de Jesus. Esse é o principal motivo pelo qual a gente está aqui hoje. Mas a vida cristã não se mostra pela perfeição. Ela se mostra pelo constante arrependimento. Quando a gente erra, a gente se arrepende. E é esse fruto que o Espírito Santo de Deus espera produzir no seu coração quando você lê a palavra dele. Porque você não se arrepende de pecados que você não conhece, certo? A Bíblia fala em Romanos 3 que a lei de Deus, a palavra, o que antecedeu ainda os profetas e tudo mais, Paulo fala que aquilo só veio para mostrar que a gente está pecando e que dá consciência do nosso erro. Então, quando você lê a Bíblia, Deus, ele espera que você entenda que você está errando em alguma coisa. Ah, mas, sei lá, você leu o Sermão do Monte, você viu lá sobre adultério, sobre sei lá o quê, sobre divórcio. Ah, mas eu não cometo adultério. Ah, mas eu sou divorciado. Só que, o Sermão do Monte, ele dá um tapa na cara de todo mundo, né?
Não existe um ser vivo que, se a pessoa achar que ela realmente não tem nada para melhorar depois de dar o sermão do monte, e tem uma coisa errada aí, não é? Já tá tudo errado, porque o negócio é toca na cara. E a Bíblia em si é isso, a palavra de Deus, ela mesma, dá testemunho dela mesma, isso que é muito legal. Ela fala dela mesma e ela diz em Hebreus que ela é viva e eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela faz você conhecer o seu coração. E se você tem o Espírito Santo no seu coração, a partir do momento que você recebeu Jesus, ele veio morar. Meu Deus. Ele veio morar. Isso que dá tentar virar crente só pra pregar, né, gente? Eu não devia estar usando essa roupa. Não é minha cara. Se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, depois que você recebe Jesus, é isso que acontece. Você vira filho de Deus, você passa a ser morada do Espírito, ele vai trazer arrependimento. E a palavra de Deus é o que ele usa para fazer isso. A palavra de Deus é a semente que ele usa para mostrar para você que você precisa se arrepender. Oração é importante? Com certeza. Adoração é importante? Com certeza. Tudo isso rega o que a semente, que é a palavra de Deus, plantou no seu coração. Porque não existe arrependimento sem consciência do pecado. Então você precisa ler a Bíblia sempre pensando: o que será que eu preciso mudar em mim? Porque a gente não vai chegar no 100% aqui na Terra. A bispa estava falando dos discipulados, né? Não dá 10. Quando perguntar assim, qual a nota que você dá para a sua vida espiritual? Você fala 10, aí tem um problemão, né? Deus vai te levar. Deus vai te levar agora, igual Enoque. Então, a gente precisa sempre se perguntar isso. O que será que eu preciso me arrepender? O que será que eu preciso mudar na minha vida? Quando eu estou lendo essa passagem, o que isso mostra para mim? Qual é a imagem que eu vejo de mim aqui? E o que está errado, o que eu preciso mudar? Segunda coisa que a gente vê no capítulo 4 de Mateus é que o Espírito, depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito levou ele até o deserto. E ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E o diabo veio tentar ele. E na verdade o Espírito levou ele para ser tentado. O Espírito levou ele até o deserto e o diabo tentou Jesus. Porque a tentação não vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado, é o que a Bíblia diz. Mas muitas vezes Deus nos conduz a lugares onde nós vamos ser provados. E isso aconteceu com Jesus. E como foi que ele rebateu todas as coisas que o diabo falou? Com a palavra. Toda vez que o diabo falava alguma coisa, o diabo pegou e falou assim: se você é filho de Deus, ele sempre vai na nossa identidade, né? Se você é tal coisa, se você diz quem você... Se você é quem você diz, essas coisas. Então faz isso aqui. E ele fez a mesma coisa com Jesus. Ele falou: se você é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Então Jesus olhou para a cara dele e falou assim: a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. E isso já estava escrito antes. Estava escrito já na Bíblia, em Deuteronômio. Depois o diabo falou mais uma coisa. Tudo que o diabo falava para Jesus: faz isso, faz aquilo. E o diabo também usa a Bíblia, tá bom, gente? Ele também conhece bem o que está escrito. Então, por que é importante você ler a Bíblia? Qual é o fruto que realmente Deus quer que você dê quando você lê? Ele quer que você se arme com as armas corretas para vencer as tentações do diabo, porque elas não vão parar de vir. O diabo não vai parar de ir atrás de você para te tentar, muito menos a sua carne que vive com você, né? Assim, você dorme, você está lá. Você está tomando banho, você está lá. E a gente não presta, galera, a gente não presta. É sério. Nem precisava de diabo para isso, eu nem precisava. Que fique claro. Porque a Bíblia fala... É sério, porque ó, a Bíblia diz que nós só somos tentados por causa dos nossos próprios desejos. Tipo, o diabo não vai vir tentar você com uma bobagem, que ele não sabe que você não quer. Então ele só vai tentar você porque ele sabe que você é fraco nisso. Porque ele sabe que você tem um negocinho, né? Entendeu? Então você precisa dessas armas. Você precisa da palavra de Deus. Teve uma vez, lembra daquela vez? Vou contar aquela vez também. Mas desculpa, vamos lá. Teve uma vez que a gente estava em família lá, depois eu fui fazer uma devocional. E eu lembro de estar orando. E daí do nada, assim, do nada. Eu lembro que, assim, eu era mais nova, né? Adolescente, meio jovem. Hoje eu não sou tão velha, mas sou mais velha que antes.
Mas eu tava passando pelo ensino médio, a gente passa por umas dúvidas, né, gente? Quem nunca teve dúvida? Deus existe? Será que é real? Será que o quê? Joga a primeira pedra. Ninguém tá jogando pedra, então vocês estão entendendo, né? Todo mundo já se perguntou isso. Porque a gente é incrédulo, né? A gente não gosta de acreditar em coisas que a gente não vê. Então todo mundo tem um certo, né, quesinho de dúvida em algum momento da vida. E eu tava lá lendo, eu lembro que veio assim uma sensação muito forte mesmo dentro de mim. E na hora eu falei, Deus não existe. Daí eu falei, nossa, tá louca, né? Daí eu fiquei, não, para de pensar isso agora, para de sentir. Mas eu não sei explicar pra vocês. De verdade, foi um sentimento que eu nunca tive na minha vida e foi o mais aterrorizante de todos, porque eu vivi a minha vida aqui. Então Deus é parte da minha vida desde sempre, não existe vida fora disso pra mim. E na hora que isso aconteceu, eu fiquei morrendo de medo, porque eu tinha certeza ao mesmo tempo no meu coração, nossa, naquele momento eu falei assim, nossa, por que eu tô lendo, por que eu tô orando, Deus não tá me ouvindo, Deus não existe. E daí, do outro lado, daquele lado que conhecia a palavra de Deus, tá falando, para de ser doida, para de ser doida, para de ser doida. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar, e eu comecei a ver, eu me via saindo do quarto, olha que coisa, eu me via saindo do quarto, abraçando meus pais, chorando, falava, pai, eu não acredito mais em Deus, eu não sei o que é isso, e desesperada. E eles chorando comigo, orando comigo, e no dia seguinte, eu certa de que eu não ia mais vir para a igreja. E daí, eu me via numa vida fora disso. E tipo, existe vida fora disso, sabe? Era o que o diabo estava querendo me mostrar. Eu via nitidamente, assim. Existe vida fora disso e tudo mais. Eu me via fora daqui, e daí eu me via um dia, com uns 40 anos, 30 e poucos anos, eu me via voltando, só que perdendo tudo. Porque assim, é uma semeadura, né? Isso aqui é uma semeadura, a vida com Deus é uma semeadura. A gente não cresce espiritualmente de uma hora para outra. E naquele momento, era o momento que eu mais estava crescendo com Deus, e o diabo quis me atacar de um jeito que eu nunca senti na minha vida. E eu comecei a ficar desesperada, e a chorar, e vendo aquilo, eu chorava. E daí eu peguei a Bíblia e falei assim, é mentira o que eu tô ouvindo, é mentira o que eu tô vendo, é mentira o que eu tô sentindo. Porque a Bíblia diz isso. E daí eu peguei a Bíblia em Romanos 8 e eu comecei a ler, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu comecei a ler, e vocês são filhos de Deus, e o Espírito testifica no seu Espírito que vocês são filhos. Eu comecei a ler, eu li e chorava. E daí teve um momento que parece que o negócio fez assim, sabe? A sensação e tudo que eu tava sentindo e tudo que eu tava acreditando que era tudo mentira, que o diabo tava tentando colocar na minha cabeça, saiu assim, do mesmo jeito que apareceu. E daí eu comecei a chorar mais ainda, né? Falando, obrigada, Deus, o que estava acontecendo? Não entendi nada. E daí eu chorei mais, daí eu contei pros meus pais. Mas foi uma experiência horrível, foi horrível, mas Deus deixou isso acontecer comigo, né? E o que isso fez eu entender? Que se eu não soubesse, se eu não tivesse essas passagens, se eu não tivesse a Bíblia ali comigo e o conhecimento do que ela dizia, e até o lugar certo, né? Eu abri na página certa, que eu falei assim, isso aqui fala sobre ser filho de Deus, isso aqui fala sobre fé, eu vou ler agora. Eu não tinha vencido aquilo naquele momento, e eu acredito que aquilo que eu tinha visto ia acontecer. Nossa, gente, foi horrível, não desejo isso a ninguém. Nunca mais isso aconteceu, porque daí o diabo viu que... Entendeu? Daí ele viu que não deu certo, pela graça de Deus mesmo, né? Mas a Bíblia é a nossa arma, nossa principal arma contra as tentações de Satanás, contra nós mesmos. Então nós precisamos nos equipar com ela. Por isso que você precisa ler. E esse é o fruto que Deus quer que você dê. Ele quer que você seja vitorioso nas tentações que o diabo trouxe sobre a sua vida. Amém? Amém. A terceira coisa, em Mateus 5, fala sobre as bem-aventuranças, né? Na verdade, Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte todo e é muita informação. Jesus falou sobre muita coisa. Eu acho que eu demorei mais de uma hora para ler pelo menos uns 2 capítulos disso aqui, porque fica anotando e fica, meu Deus, o que isso quer dizer? Mas essas bem-aventuranças, eu estava lendo e vocês perceberam que Jesus fala que a gente é feliz por várias coisas difíceis? Tipo, quem é feliz nessa terra só por ser assim, sabe? A gente fica pensando. E eu percebi que ele não estava falando sobre uma felicidade terrena aqui.
Em nenhum dos momentos ele estava falando sobre uma felicidade terrena aqui. Ele estava falando sobre uma felicidade eterna. E muitas vezes é isso que ele quer que a gente entenda. A gente vive no mundo. Jesus não quis tirar a gente daqui, por muitos motivos. Ele tem os dele, né? A gente só tem que viver. Mas, enquanto a gente está aqui, a gente vai ter muita coisa difícil. Muitas vezes, as situações acabam meio que pegando a gente, né? E fazendo nosso coração querer essas coisas aqui. Querer felicidades daqui, buscar felicidades daqui, só felicidades daqui. Mas então, a gente percebe que é correr atrás do vento, igual Salomão fala. Tudo vaidade, é ganância do nosso coração, porque acaba. Só que essas felicidades que Jesus está falando são eternas. Ele fala em Mateus 5, a partir do 3, começa as bem-aventuranças, ele fala: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Pobres de espírito são humildes, aqueles que têm coração ensinável, que buscam a Deus, que sabem que não são ricos espiritualmente, que sabem que não são nota 10, que sabem que precisam, que são humildes, têm um coração que Deus pode ensinar, que Deus pode moldar. E deles é o reino dos céus. Essa alegria é para essa terra? Não, de jeito nenhum. É para o céu. Felizes são os que choram, pois eles serão consolados. Não é legal chorar porque você está triste. É óbvio que esse choro é de tristeza, porque para ser consolado você tem que estar triste. Mas esse consolo, ele vem de alguém, ele vem de você mesmo, ele vem do seu irmão, da sua família, do seu amigo. É daí que vem o seu consolo? Vem do Espírito. E com certeza, todo o consolo que também uma hora vai acabar, toda a tristeza vai ser aonde? No céu. Depois fala: felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. Eu nunca vi humilde herdar a terra aqui. Vocês já viram? Aqueles caras bem... quando a gente vê tipo, o capitalismo e tal, e como o mundo funciona, a terra parece ser só dos ricos, não de ninguém que é humilde, né? Tanto humilde de coração quanto humilde de dinheiro. Então, o que terra que ele está falando? Está falando do reino de Deus. Aqueles que têm um coração humilde são aqueles que o Senhor aprova e que herdarão o reino com Ele. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. A gente sabe que apesar da gente tentar correr pelo que é certo, pelo que é justo, muitas vezes a gente também não tem a melhor definição de justiça. Mas quando a gente sabe, isso aqui está errado, meu Deus do céu, a gente luta por isso, muitas vezes a gente sempre sai vitorioso? Não. Só que toda justiça vai ser um dia saciada, porque Jesus vai julgar o mundo inteiro com justiça. E só o que é bom vai prevalecer. Felizes são os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. Isso fala muito mais sobre a nossa relação com Deus do que com os outros. Às vezes, a gente fala, tem aquela corrente do bem, né? Você faz o bem aqui, daí a pessoa faz o bem ali, daí faz tudo aqui e volta pra você. Existe isso. Mas é sempre isso que acontece? Tipo, todo o bem que você fez na sua vida voltou pra você um dia de alguma maneira. Não é bem assim, né? Então, toda a misericórdia que você dá para alguém, ela devolve para você sempre? Não. Mas aqui está falando sobre a misericórdia de Deus. Que quando a gente é misericordioso com os nossos irmãos, quando a gente perdoa os nossos irmãos, a Bíblia fala que nós somos perdoados pelo Senhor. Felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Olha que coisa linda. Mas a gente só vai ver Deus mesmo no céu. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. E a gente vai ser chamado filho de Deus por ímpio? Dificilmente, alguns até sabem o que é. Mas Ele vai olhar para você e falar: você é meu filho. Amém. Muito melhor do que ouvir isso da boca de qualquer outra pessoa, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Normalmente as pessoas perseguidas por causa da justiça acabam morrendo, então... não é nessa terra que essa felicidade vai acontecer. E felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Todas as bem-aventuranças estão falando muito mais sobre algo que é eterno do que sobre algo que é terreno. Então, o que Deus quer falar para você através disso? Ele quer que você pegue o seu coração e tire das coisas dessa terra. Porque quando você coloca o seu coração aqui, é tudo temporário. Se você entrega o seu coração
nas coisas que uma hora estão fadadas a serem destruídas ou pararem de existir, você vai se machucar. O seu coração vai ser esmagado. Então Deus está falando através da palavra dele: pare de colocar o seu coração nas coisas daqui. Coloque o seu coração nas felicidades eternas que eu tenho para você. E Deus, ele não prometeu também uma vida miserável pra gente, gente. A gente tem o Espírito Santo, que não é só consolador, ele é alegria. Então existe alegria e paz no meio de toda essa dificuldade, sim. Mas existe uma alegria muito maior, muito mais preciosa, que a gente vai receber lá no céu juntos, em família, na família de Deus, em unidade. E Deus está falando para você através da Bíblia: olhe para mim, para de olhar para essas coisas, olhe para o que é eterno, que você não vai se arrepender. Amém? Outra coisa que a gente aprende em Mateus 5, a fazer a diferença, a ser influente no meio que a gente está. Deus quer que você, como cristão, não fique calado quando acontece alguma injustiça. Não fique calado quando você vê alguma coisa ruim acontecendo. Ele quer que você seja sal da terra. Ele quer que você seja a luz do mundo. Isso está em Mateus 5, 13 e 14. E sal serve para quê? Para dar gosto nas coisas. Serve para conservar. E luz, nesse versículo 14 fala: é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então Deus, ele não chama você para ser cristão só aqui na igreja. Ele te chama para ser cristão onde você está e para você influenciar onde você está. Ah, mas vale a pena mesmo eu me envolver ali no meu trabalho? Nem sei se eles vão me ouvir. Ah, nem sei se vai dar jeito. Mas esse não é o seu trabalho, dar jeito nas pessoas. Não é seu trabalho dar jeito nas pessoas, gerar os resultados. O seu trabalho é fazer. É fazer as boas obras, é fazer o que tem que ser feito. O nome de Deus vai ser glorificado se essa pessoa ligar para o que você está fazendo ou se essa pessoa não ligar para o que você está fazendo. Deus nos chamou para isso, para ser influência onde nós andamos. Luz, ela brilha no meio das trevas e chama a atenção. E as pessoas olham e falam: o que está acontecendo? E nós somos chamados para isso. Deus não quer que nós sejamos cristãos pacíficos. Deus não quer que a gente pare e assista o Brasil se dissolvendo em corrupção. Ele não quer que a gente pare e assista o apocalipse vir. Porque muitas vezes é isso que a gente acha, né? Até estava conversando com a Miriam. Ela falou que ela veio perguntar, né? Falou assim: nossa, por que a gente tem que orar para melhorar as coisas e tal, e fazer as coisas, se a gente sabe que o fim do mundo vai ser horrível? E a cada dia tá chegando mais perto, né? Tiraram a Miriam, depois vocês vão conversar com ela. Você vai casar ainda, irmão, você vai casar. Ela fica esperando ainda, Miriam. Nunca mais vai conversar comigo. Mas então, ela falou isso, né? E na verdade era uma coisa que eu também me perguntava. Eu falava: nossa Deus, o que é pra eu orar? Porque a Bíblia fala que vai acontecer isso. Mas eu tô orando pra acontecer coisa boa. Eu tô orando contra a sua palavra. Tipo, o que tá acontecendo, né? Só que, daí eu falei pra ela, eu falei que tinha visto havia um vídeo de um teólogo muito bom, que eu gosto muito sobre isso. Ele fala por que a gente deve se envolver na sociedade, na política, mesmo com uma perspectiva de uma escatologia pessimista, né? No fim do mundo, que vai ser horrível. E ele falava sobre o pessoal na época do exílio, o povo de Israel. Jeremias, o profeta, ele foi usado por Deus para falar para eles o seguinte: vão, construam casas, tenham família, tragam paz à Babilônia para que vocês tenham paz. E daqui 70 anos tudo será destruído e vocês vão voltar. Eles devem ter ficado assim: eu vou construir minha casa, daqui 70 anos você vai destruir? Tipo, eu vou ter uma família, daqui 70 anos vai que minha família morre, ou sei lá o quê. Tem gente pensando assim: nossa, o mundo está tão horrível, não vou ter filhos. Ai, sei lá o quê. Como se a gente decidisse quantas pessoas Deus quer criar, né? Tipo, não faz nem sentido. Então, o que a gente aprende com isso? O mundo, ele vai ficar ruim uma hora, mas a gente sabe quando o apocalipse vem? Você tem certeza? Ah, não, ele vem amanhã, então vou sentar e esperar. Ah, não, ele vem daqui um ano, então um ano é pouco
tempo, não vou fazer isso. Se todo mundo pensasse desse jeito, desde a época dos apóstolos, porque isso é desde a época dos apóstolos, ok? Desde aquela época eles estavam falando, Jesus está às portas, ele está chegando, e isso fazem 2000 anos, então ele está chegando muito mais agora, né? Mas desde aquela época eles falavam isso. Se eles pensassem igual a gente está pensando agora, eles não teriam construído coisa nenhuma. A gente ia estar aqui agora com as mãos abanando. Ninguém nunca ia ter construído nada tecnológico para ajudar o pessoal, tipo luzes, porque não, Jesus vai voltar mesmo, vai acabar com o mundo. Teve uma igreja, né, mãe, que fez isso. Qual foi mesmo? Uma das igrejas do Apocalipse, elas fizeram isso, começaram a morar na igreja. Jesus vai voltar, vai destruir tudo, vamos morar juntos, vamos ficar aqui esperar a destruição vir. Imagina isso, gente, Deus me livre. Então, Deus não falou a hora e o dia exatamente por isso, tenho certeza. Primeiro que a gente ia ficar, não ia querer fazer nada, né? Ia sentar e ia ficar esperando. Só que Deus não quer isso de você. Deus, ele não quer que você fique pensando, vai acontecer coisa ruim, então deixa pra lá. Que aconteçam, mas que não seja pelas nossas mãos. Que aconteçam, mas que não seja pela nossa falta de atitude. Porque elas vão acontecer. Só que ai daqueles por quem essas coisas acontecerem. A Bíblia fala sobre isso. Os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por quem eles acontecerem. Eu não quero ser uma dessas pessoas, vocês querem? Então vamos agir. Mas Jesus vai voltar, eu não sei quando. Pode ser daqui 10 anos, daqui 70 anos. Então construa a sua casa, tenha a sua família. Traga paz aonde você está, para que você tenha paz, faça o seu papel. Então, eu posso me envolver com a política? Sim, é por causa disso que a política está desse jeito, porque os cristãos estão tendo medo de fazer o que tem que ser feito. Estão tendo medo de agir na hora que tem que agir. É por causa disso, por causa desse pensamento, que não tem quase cristão nenhum. E as nossas leis, nada, não acontece. E a gente não vai também só governar por nós, certo? Porque não foi isso que Jesus ensina. Jesus ensina a gente a olhar para o próximo muito mais do que para nós mesmos. Então, o governo cristocêntrico não é um governo que vai privilegiar a nossa religião, que vai massacrar as outras, tipo cruzadas, esse tipo de coisa não é cristão. É um governo justo. Um governo onde os pobres, as viúvas, os órfãos, eles têm lugar. Onde as pessoas têm liberdade para se expressar. Então nós precisamos sim nos envolver na mídia, a gente precisa sim fazer filme, porque agora só tem filme estranho, que fala coisa nada a ver, série também, música, vamos fazer música, vamos se envolver na tecnologia, vamos criar coisas para ajudar as pessoas. Então Deus quer isso de você, descubra então o que Ele quer que você faça, porque Ele está mandando você fazer isso na Bíblia, está mandando você ser luz e parar de se esconder dentro de um cesto, embaixo da cama. Porque Ele te colocou num lugar de destaque, porque você é a luz. E Ele está mandando você agir. É isso que esse fruto que Ele quer que você dê. Quando você lê a Bíblia, Ele está querendo te encorajar para isso. Amém? Ele está querendo te encorajar a se doar pelo seu próximo. Mesmo, e não ligar para si mesmo. Sabe aquele lance? Amor próprio, eu me amo, não preciso de ninguém. Eu não preciso agradar a ninguém, eu não preciso ligar pra você. Se você tá fazendo mal à minha saúde mental, saia daqui da minha vida. Sabe esse tipo de coisa? Agora é tendência. É tendência! É só isso que a gente vê. Só isso que a gente vê. Só que Jesus não fala bem isso. Ele fala aqui em Mateus 5, a partir do 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça outro. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. E ele não falou assim, dê a quem pedir só, sei lá, se você estiver sobrando, daí você dá. Não é disso que Jesus está falando. Muitas vezes Ele está chamando a gente para colocar o outro mesmo na frente da gente. Tipo, você come todo dia. Daí você está levando uma marmita pro almoço aquele dia, porque todo dia você leva marmita. E você não trouxe dinheiro para comer. Mas aí você vê uma pessoa na rua que não tem o que comer. E essa pessoa te pede comida. Vai lá comprar uma comida para mim. Dá um pouquinho de comida. E você fala, não tem dinheiro, desculpa, vai embora. Dava para você dar sua marmita. Mas eu vou passar fome!
Você vai chegar em casa e fazer uma comida e come. Você vai morrer, você passar só a parte do almoço. Pede para seus amigos, você não tem amigo no trabalho, amigo de verdade, divide a marmita com você. Ou paga uma marmita também. Mas mesmo se não tiver, gente, a gente não morre. Jesus ficou 40 dias sem comer, ok? Ele era Deus, mas ele era homem. Então, a gente tem que começar a repensar a forma como a gente está tratando as pessoas. Jesus fala pra gente dar mais do que as pessoas estão pedindo. E mesmo quando a gente não tem pra dar e dividir, a gente vai ficar sem, porque vai dar a túnica e a capa, acho que a pessoa vai ficar de cueca, não sei quais eram as roupas que eles usavam. Não sei exatamente quais eram as roupas que eles usavam, mas ele está pedindo para você dar mesmo, de verdade. Se doar a ponto de não sobrar para você. Naquele dia, tudo bem, você não vai morrer, você vai voltar para casa, porque graças a Deus você não mora na rua. Graças a Deus você tem que comer na sua casa. Ah, mas está tão frio e a pessoa está ali na chuva, sem nada. Sabe quando está muito frio? Aqueles dias chuvosos, você vê as pessoas na rua, é horrível. Você passa com 3 blusas em você, só em você. E a pessoa está ali assim, ó. Nossa, teve uma vez que eu estava com uma blusa nova. E eu não quis dar porque era nova. Foi triste, gente, sério. Até hoje, eu lembro daquele dia, chateada. Daí depois eu logo li. Sabe quando Deus faz assim, ó? Acontece isso, daí eu vou lá ler a Bíblia, é o dia de ler Sermão do Monte. Eu falei, caramba, Deus bem sabia. Mas nunca mais. Nossa, nunca mais, gente, nunca mais, sério, nunca mais. Se for nova eu dou, eu fecho o olho, mas é melhor dar. Do que ficar levando, né? Mesma coisa, apanhando da mesma coisa. E a gente também é chamado a amar, e não amar só as pessoas que são fáceis de amar. Não amar só as pessoas que são fáceis de amar. Aqui ainda em Mateus 5 fala: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus quanto aos bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. O que esse versículo está falando? Está falando que Deus, ele dá coisa boa até para quem não ama ele. Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos e o sol também nasce sobre justos e injustos. É assim que Deus é, porque ele é amor, ele não nega a si mesmo. Tipo, o jeito que ele age não muda de acordo com a pessoa. Tipo, essa pessoa pisou no meu calo, não olho na cara dela. Essa pessoa me deu um abraço, então tudo bem. Deus não é assim. E ele está querendo que você seja dessa maneira também. Quando você lê a Bíblia e você lê esse tipo de coisa, você fica... Caramba, né, Deus? É meio difícil. Mas igual falei aqui no começo, Deus ele não vai pedir nada que ele não te capacite a fazer. Porque se você tem o Espírito Santo no seu coração, você tem capacidade de fazer o que tem que ser feito. Ele te fortalece para isso. Você não está fazendo sozinho. Se você estivesse sozinho, não ia dar mesmo. Né? A gente não ama desse jeito. O mundo não conhece esse tipo de amor, que é totalmente sacrificial. Que você ama e não fica esperando de volta. Que você faz porque tem que fazer, não porque você quer alguma coisa em troca. É esse tipo de amor que Deus quer te ensinar quando você lê as Escrituras. Porque você conhece Ele é assim. E Ele quer que você seja assim também. Outra coisa, Ele nos ensina a orar. Mateus 6 fala sobre a oração do Pai Nosso. E fala que a gente também tem que aprender a parar de ficar se repetindo como gentios. Porque eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as orações serão respondidas. Mas não sejam como eles, pois seu Pai sabe bem exatamente o que vocês precisam. A gente acha que se a gente ficar repetindo, sabe aquela reza? Mesma oração antes de dormir todo dia, só para ter certeza que Deus está me ouvindo. Não é sobre isso a oração, é sobre confiar. Deus não está falando que é para você parar de ter perseverança, não. Deus está falando que é para você confiar nele. Aprende a orar certo. Aprende a orar confiando. Parar de duvidar. A cada 5 segundos eu peço a mesma coisa para Deus. Deus deve estar assim, ó. Meu Deus, cara. Ele não tem problema você colocar suas preocupações diante de Deus, porque a Bíblia fala pra gente fazer isso. Mateus 7 também fala que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate na porta ela será aberta. Ele ensina a gente a ser perseverante em oração,
a orar e clamar a Deus pelas coisas que precisam acontecer. Mas o que ele está falando sobre repetição? É falta de confiança. É a gente orar e falar assim, não, deixa eu orar mais um pouco, porque eu acho que Jesus não está, entendeu? Não está entendendo. Eu estou repetindo mesmo, porque eu acho que o Senhor não está me entendendo. Porque, nossa, está demorando tanto. Não é isso que Ele quer de você. Ore quantas vezes forem necessárias, mas ore crendo e confiando nele. Ore crendo que Ele está ouvindo a sua oração e que Ele vai fazer o que precisa ser feito. Porque Deus, Ele é um bom Pai, que dá bons presentes para os seus filhos. Se a gente aqui, sabe, dá bons presentes para as pessoas, imagina Deus. Não vai dar aquilo que a gente precisa. Você precisa confiar em Deus. Não precisa ter medo se você vai ter o que comer amanhã, se você vai ter o que beber, se você vai ter o que vestir. Ainda Mateus 6 fala sobre isso. Porque a vida é muito mais do que comida e o corpo é muito mais do que só roupa. Deus, Ele se importa com você muito mais, muito além do que aquilo que você fica se preocupando. Ele olha para você, Ele vê as suas necessidades. Ele cuida dos pardais, Ele veste os lírios dos campos muito melhor do que Salomão se vestia, que foi o homem mais rico do mundo. Então Ele olha para você e Ele cuida de você. E Ele quer que você confie nele. Porque essas coisas Deus já sabe que você precisa. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para cada dia o seu mal. Ele está falando, essa sua ansiedade, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você descanse. Se preocupar com o dia de amanhã, sendo que você está vivendo o dia de hoje, é isso, esse fruto que Deus quer gerar em você, confiança, quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Ele quer que você conheça Ele e veja Ele pelo Deus que cumpre as promessas que faz. Pelo Deus que é um Pai, que vê as suas necessidades e que não vai te desamparar. Ele não vai, porque ainda que todos ao seu redor te esqueçam, te rejeitem, o Senhor jamais te rejeitaria. O Senhor jamais deixaria de olhar para você e de ouvir as suas orações. Então é isso que Ele quer que você entenda quando você lê a palavra de Deus. E agora, para terminar, em Mateus 7 tem esse versículo que é famoso. Mas só quem lê a Bíblia mesmo, igual vocês, sabe o que significa. Mateus 7 começa assim: não julguem para não serem julgados. Todo mundo usa essa, né? Até quem nem gosta de Bíblia. Até quem não gosta, não acredita na Bíblia, fala: não me julgue para não ser julgados. Porque eles sabem de cor. Que a mesma medida que você usa será usada para medir você. Só que quando a gente continua, né? Porque a gente não lê só um versículo e tira fora do contexto, a gente lê o contexto do versículo. Jesus está falando o quê? Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como você pode dizer, amigo, me deixa te ajudar a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E daí depois ele ainda fala: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra você e o atacarão. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você vê alguma coisa errada no seu irmão, a sua primeira atitude não deve ser vir até ele e falar assim: meu, olha só isso e aquilo. Não. Ele está falando para toda vez que você vê um pecado que te incomoda na vida de alguém, você vai primeiro olhar para aquela pessoa e falar assim: nossa, essa pessoa é tão arrogante, não gosto disso, eu tenho que conversar com ela. Daí Deus vai lá e fala assim: então olha para você, será que você não é arrogante também? Daí você vai parar, que aqui fala: primeiro livre-se do tronco em seu olho. Você vai parar, você vai olhar: Deus, será que eu sou arrogante? E você vai se consertar, se arrepende dos seus pecados, e você vai tirar esse tronco do seu olho. Será que eu também sou arrogante? Nossa, essa pessoa faz isso, me irrita tanto, mas será que eu também sou desse jeito, por isso que me irrita tanto? Já não falam isso, que só pessoas muito iguais ficam se irritando? Igual eu e minha mãe, a gente se bica sempre. É verdade, a gente se ama muito, com força, mas a gente também briga com força quando briga. Porque as duas são iguais, meu, é impressionante, entendeu? Ninguém recua. Aí eu aqui, ó. Daí eu pego na minha sabedoria de filha, eu falo assim:
vai continuar falando, deixa eu ficar quieta. Daí eu pego e faço assim, ó, deixa pra lá. Daí 5 minutos depois ela volta, mas Beatriz, eu não falei isso. Daí eu, mãe, eu já parei de falar, mas já que você começou, então olha, isso. E volta tudo de novo. É assim, é sempre assim, uma cena de filme, daí fica só o Emerson, a Gabi assim, ó. Porque os dois são iguais, vocês entenderam? É assim, desse jeito. Então, muitas vezes, mas a gente se ama, gente. Não é briga de se bater nem nada, é super saudável. É saudável as nossas discussões. Mas não é isso. Normalmente o que a gente olha na pessoa irrita muita gente. A gente tem. Olha bem pra você. E é isso que a Bíblia está falando, esse fruto que Deus quer que você dê. Comece a se analisar primeiro, antes de analisar o seu próximo. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire do seu e veja, será que eu também estou sendo essa pessoa? Depois que você fizer isso, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e tirar o do seu irmão também. Então não julgueis para que não sejais julgados. Não é tipo, deixa o seu irmão pecar em paz, para de se meter na vida alheia. Não é isso. Olhe para você primeiro sempre. Se analise, arrependa-se, mude de vida, e então vá e confronte sim o seu irmão, mas em amor. Porque uma hora que você olhou para você e falou, caramba, eu sou igual, daí você vai vir, né? Com menos dedo na cara e mais assim, irmão, para com isso, cara, eu também tava desse jeito. Daí tem um negócio mais para se identificar. E ainda, sobre examinar o nosso irmão, em Mateus 18 fala também sobre isso. Que uma vez que você vê que o seu irmão está fazendo alguma coisa, você tem que sim conversar com ele. Se ele não te ouvir, você leva mais 2 pessoas junto. Conversa com ele na frente de 2 pessoas. Depois, se ele não ouvir, fala na frente da igreja toda. Então não chegue nesse ponto, irmão. Ouve bem a primeira pessoa que vier falar contigo, entendeu? Daí fala na frente da igreja toda. Se a pessoa não se arrepender, olha só o que fala. Trate-o como gentil, como cobrador de impostos. Daí você fala, nem sei o que é isso. Mas na Bíblia a gente sabe que para eles, gentios e cobradores de impostos era a pior raça. Pior. Então, existe excomungação. Sabe aquelas coisas que a gente só ouve falar que a igreja católica fazia, expulsava as pessoas da igreja? Era quase isso aí. A gente não vai expulsar ninguém. Mas o que está falando? Você precisa sim ajudar seu irmão. É isso que a Bíblia está querendo dizer. É isso que Deus está querendo te mostrar. Você precisa sim ajudar o seu irmão, porque conviver em corpo é também para santificação. Você não está aqui só para festejar. Você está aqui também para alguém olhar para você e falar assim, cara, isso daqui não está certo. Mas o que Jesus está falando? Antes de você fazer isso com seu irmão, faça com você mesmo. E essa é a base do não julgueis. Interessante, né? Agora você tem o que dizer para as pessoas que só tem esse versículo decorado. Fala, leia o contexto, querido. Eu li com a minha igreja. E, para terminar ainda em Mateus 7, fala sobre a rocha, o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Que quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vierem chuvas e inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve e não pratica é como um tolo. É uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem chuvas e inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá. Então, Deus está falando para você. Você está aprendendo tudo isso. Você está lendo, você leu Mateus, você vai ler ainda agora os outros evangelhos, vai ler as cartas de Paulo, vai ler Romanos, vai ler 1000 coisas. Mas não adianta de nada, você vai ser um tolo se você ouvir e não colocar em prática. Deus, o fruto que Ele quer quando você lê a Bíblia é obediência. Porque não adianta você ouvir, eu preciso me analisar antes de falar com o meu irmão, eu preciso amar, eu preciso me doar, eu preciso me arrepender, eu preciso... Falei muita coisa aqui, né? A gente falou, e tinha muita coisa para falar, a gente aprendeu demais nesse livro de Mateus. Mas não adianta você ouvir de mim, não adianta você ler na sua casa, se você não colocar em prática. Porque se você não colocar, você vai ser como um tolo que constrói a sua casa na areia. Uma pessoa que sabe que está fazendo bobagem, mas faz mesmo assim. Sabe que tem que fazer uma coisa, mas deixa de fazer. Então, quando a chuva vier, quando as inundações castigarem
chegarem a casa, ou seja, quando as provações vierem, tudo de ruim acontecer, o que vai acontecer? Você vai desmoronar. Você não vai aguentar. E essa é a vida de cristã, perseverar na fé. Então, a partir do momento que você tem conhecimento dessas coisas, você vai ser cobrado nessa mesma medida. Na medida que você conhece, Deus vai cobrar de você. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder a gente tem. E conhecimento é poder porque ele traz mudança de mente. Quando a gente conhece as coisas, a gente muda a nossa cabeça. Porque, vou dar um exemplo bem bobo. Quem é vegetariano, tem algum vegetariano aqui? Ninguém, gente? Mentira! Vamos lá, achar um vegetariano. Vai dar. Ó, quem é vegetariano? Eles comiam carne quando eram menores. E alguns ainda gostam de carne. Não pararam de comer carne porque não gostam de carne. Não é por isso. É porque eles um dia descobriram, conheceram a verdade de que... E é verdade, mesmo que você coma carne e não queira parar, mas é verdade. Os animais são muito maltratados nos matadouros, nos viveiros. Muito maltratados, muito maltratados. É um negócio de louco. É desumano. É mesmo, mano. É mesmo, mano. Desculpa, eu tô voltando. Mas é de verdade, gente. É desumano. É horrível. Então, eles fazem isso porque eles perceberam, eles conheceram a informação de tudo isso e eles mudaram a vida deles. Agora, eu não vou mais fazer parte dessa massa de manobra que come carne e machuca animais. E é verdade. Então, quando você conhece a Bíblia, quando você conhece essas verdades, a sua cabeça não vai ficar a mesma, não tem como. E é isso que acontece, sua mente muda, isso traz transformação de conduta, você age de forma diferente. Você vive uma vida diferente. Então você vai viver a vontade de Deus. Romanos 12:2 fala sobre isso. E é isso que Deus quer de você quando você lê a Bíblia. Ele quer que você esteja pronto para que sua mente seja realmente transformada. Você não vai ler a Bíblia procurando o que você quer sobre Deus. Você vai ler a Bíblia para saber quem Deus realmente é. Chega de criar Deus na nossa barriga, sabe? Um Deus que é feito especialmente para você, que gosta das coisas que você gosta, que faz o que você quer. Não é esse Deus que você serve. Você serve um Deus totalmente cheio de personalidade, que é quem Ele é, independente de você. Ele não é quem Ele é por causa de você. Você é quem você é. E você está aqui e você tem o que você tem, porque Ele é Deus de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia e de verdade. Só que muitas vezes isso confronta a gente. Só que Deus quer que você esteja pronto para toda vez que você ler a palavra dEle, pronto para ser confrontado, pronto para ser transformado, pronto para que esse conhecimento se transforme em realmente mudança de conduta. Amém? Então, nós vivemos o que nós acreditamos e a base da nossa fé é a palavra de Deus. Não podemos subestimá-la e achar que ela tem menos poder do que isso. Ela é muito poderosa para transformar a nossa vida. Então, nós precisamos ser humildes, nos humilhar diante de Deus e orar por um coração ensinável. A gente não pode cair na de que, eu li todo o testamento, então agora eu estou boa zona, nem preciso mais. Não existe isso, gente. Nós sempre seremos aprendizes. Um dia nós saberemos das coisas lá no céu. Mas enquanto esse dia chegar, construa o seu conhecimento. Então você sempre terá o que aprender e frutos para dar. Se você tiver esse coração ensinável, que Deus quer que você tenha. Amém? Então, podem se colocar de pé agora. Eu espero que se você está fazendo esse plano com a gente, eu sei que você leu tudo isso e eu sei que você aprendeu tanto quanto eu. E quanto mais a gente lê, mais o negócio fica muito doido. É muito legal, gente. Mas se você... Verdade. Mas se você não está lendo com a gente, não se atrasa, não fica para trás. Começa Marcos agora com a gente amanhã. Se você não está no grupo, a gente tem um grupo no aplicativo da Bíblia, é super legal. Os homens estão com o bispo, as mulheres com a bispa. Se você precisar do link, eu te explico, eu te ajudo a baixar. A gente fez um mutirão aqui. Não fique fora disso, não fique fora desse conhecimento que é tão precioso que é a palavra de Deus. Não fique fora da transformação e dos frutos que Deus quer que você dê. Ele está te chamando para isso, é por isso que você está aqui hoje.
É isso que a palavra de Deus diz, está olhando para você agora. Não fica olhando para o seu irmão. Nossa, fulano tinha que vir. Não. Você tinha que vir, você veio. E Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para começar essa jornada com Ele, de crescimento espiritual. Amém? Amém. Então agora, se você tiver alguma coisa específica para falar com Deus sobre essas coisas que a gente falou aqui agora, ore, fale com Deus. Ah, eu não tenho, talvez eu já li a Bíblia, mas não tenho feito isso. Me ajude, Senhor, a ter esses frutos que o Senhor quer que eu tenha na leitura da Bíblia. Me ajude a ter essa mudança de conduta, que essas próximas semanas eu venha construir esse hábito, essa disciplina espiritual de crescer com o Senhor na palavra. E o Senhor já abriu o caminho para você. E Ele também te dá força nas pernas para andar, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então não acho que você está nesse caminho sozinho. Primeiro que a gente está com você, mas o Espírito Santo, que é a pessoa mais importante de todas, ele está com você também. Então você não está sozinho, amém? Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti. E acima de tudo nós Te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou, porque nós estamos aqui hoje ouvindo da Tua palavra, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos morada do Teu Espírito, porque nós temos, ó Deus, o privilégio de ter a Tua palavra conosco. Tantos países que gostariam de ter ela do jeito que nós temos, completa, com todo o Novo Velho Testamento. Que nós venhamos dar o valor a isso, que nós venhamos ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a dar os frutos, a aprender as coisas que o Senhor tem para nos ensinar e a dar os frutos corretos, ó Pai, que nós sejamos essa árvore boa, que dá bons frutos, que glorifica o Seu nome com as nossas boas obras, ó Pai. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Não nos deixe criar essa capa de arrogância, que acha que não precisa aprender nada, que acha que não precisa do Senhor para crescer, que acha que não precisa na Bíblia. Que o Senhor venha nos mostrar, o Espírito Santo nos convença todos os dias da nossa necessidade de se alimentar da Tua palavra e de crescer e ser confrontados pelo Senhor e de ter mudança de conduta. Em nome de Jesus, que essa igreja seja marcada pela leitura da Tua palavra, pela mudança de conduta, pela influência lá fora, Deus, pelo amor, por se doar ao próximo, pelo arrependimento, ó Deus, pela felicidade eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor ache em nós esses corações humildes e ensináveis e que nós tenhamos sempre o que aprender com o Senhor e sempre muitos frutos para dar. Em nome de Jesus.